Meus queridos, muita paz, sejam novamente bem-vindos ao meu canal. Apóstolo Jamussumba aqui do outro lado. Hoje eu quero lhes dizer e lhes contar algo que nunca contei. Quero falar convosco sobre o assunto que tenho recebido muitas perguntas e é um segredo e eu nunca me abri absolutamente com ninguém. E eu quero contar para vocês hoje. Eu quero que vocês compartilhem, comentem aqui a vossa experiência que vocês aprenderam aqui no comentário e deixem o vosso like. Hoje, queridos, eu quero falar sobre o segredo do meu ministério. Os segredos do meu ministério. Os segredos do meu ministério. Hoje quero lhes contar. A minha vida com Deus começou exatamente em 2005, quando Deus me apresentou um grupo de amigos que costumávamos a orar em um grupo familiar, em um grupo de oração. E a partir daquele momento, em 2005, quando eu começo a orar, uma das primeiras exigências que Deus me fez foi abandonar algumas amizades, abandonar algumas pessoas e me conectar àquelas pessoas que estavam ligadas ao meu propósito de vida, a vida de oração. A Bíblia diz que Jesus, quando ele é batizado por João Batista, ele foi batizado por João para cumprir o princípio da justiça e respeitar a autoridade. Porque, na verdade, nenhum homem de Deus começa o seu ministério sem se submeter a uma liderança. Nenhum homem de Deus começa a sua vida sem, primeiramente, começar debaixo da liderança, da orientação de uma outra pessoa. Os que começam dessa forma correm um grande risco de começar sem estrutura, sem maturidade, sem estabilidade ministerial. Um dos segredos do meu ministério está exatamente no livro de Mateus, capítulo 4, quando Jesus é levado para o deserto para jejuar e orar durante 40 dias. Um dos segredos para o sucesso do ministério que Deus me deu foi a vida de sacrifícios atrás de sacrifícios. Algumas pessoas olham para nós e elas não compreendem, elas não fazem ideia de onde Deus nos tirou, como Deus trabalhou em nós para chegar até onde chegamos. Então, este é o ponto número 1 para o segredo do meu ministério: a vida de sacrifício, uma vida voltada para jejuns e oração. Em 2013, já depois de alguns anos de oração e de pregação, o Espírito de Deus me convocou, me impeliu a entrar para um trabalho de oração e jejum. Durante 1 ano e meio, eu fiquei 1 ano e meio jejuando, todos os santos dias. Eu orava, jejuava e durante 1 ano e meio eu só jantava. O que acontece? Essa vida de sacrifício, essa vida de oração, essa vida de jejum foi, na verdade, um dos maiores pilares do poder de Deus sobre a minha vida. É óbvio, a Bíblia diz que nós temos a unção do Espírito, nós carregamos isso. A Bíblia diz que o Espírito desceu sobre nós, mas o fato de nós carregarmos a presença do Espírito Santo não quer dizer que não podemos jejuar, que não podemos nos sacrificar. Aliás, o jejum, ele intensifica, a nossa convicção espiritual para o chamado e para o poder. E eu fiquei exatamente 1 ano e meio jejuando, orando. Foi o ano em que eu perdi a massa corporal, foi o ano que mais sensibilidade espiritual eu recebi. Foi o ano que Deus começou a falar comigo de forma muito clara sobre visões, revelações, sonhos. Foi um ano que Deus deu uma abertura muito grande do poder dele sobre a minha vida, onde comecei a operar em outros níveis de revelação da palavra, onde ganhei inspiração e ousadia de ministrar a palavra, onde ganhei o dom da profecia, onde ganhei a sabedoria e o espírito de revelação. Por quê? Por causa de uma vida constante de jejum e oração. Percebam? Nesse ano em que eu estive em jejum e oração, no 4º mês do jejum, no mês de abril, eu fiquei doente durante 2 semanas.
mas os irmãos não vão acreditar. O Espírito Santo não me permitiu cortar o jejum, mesmo doente, 2 semanas. Por isso, é que diante dessa geração que quer tudo rápido, que quer que as coisas aconteçam do dia para a noite ou da noite para o dia, eu queria lhes dizer e aconselhar aos jovens ministros: não existe um atalho para o poder de Deus. Não existe um atalho para um ministério de sucesso. O segredo para o sucesso do ministério que recebemos de Deus vem de uma vida sacrificial, de uma vida de oração, de uma vida de jejum. E algumas pessoas se calhar poderão se perguntar: qual é o segredo do impacto do meu ministério? Qual é o segredo do crescimento? Qual é o segredo do impacto, dos resultados? Qual é o segredo de Deus te levar e tornar tua voz muito conhecida? Não existe o segredo. O segredo é uma vida submissa em jejum e oração. A minha vida sempre foi atrás de oração, jejum atrás de jejum. Por isso, se você quer realmente crescer em Deus e ter um ministério de impacto, seja um homem de sacrifícios, seja um homem de muito jejum, de muita oração. Não existem atalhos. Não precisa procurar feitiçaria. Não precisa entrar no sacerdócio das trevas. Não precisa invocar os espíritos das águas. Não precisa se envolver com mulheres para ter poder. Basta apenas entender que o jejum ainda é um dos caminhos para o sucesso do ministério e do poder. Que Deus abençoe vocês poderosamente e que a partir de hoje vocês possam realmente viver o segredo e a manifestação do poder de Deus no ministério, que é através da oração e do jejum. Paz e graça a todos. Estejam aí, comentem, partilhem, escrevam o que vocês gostariam novamente que o apóstolo viesse aqui para vos contar e para ensinar. Paz e graça.